noite, que a paz, a graça e a presença do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. Nós vamos continuar então o livro de Atos, capítulo 1, versículo 12. Os discípulos em Jerusalém. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade, tanto como a jornada de um sábado. Os discípulos ainda se encontravam no Monte das Oliveiras, como diz aqui em Lucas 22:39, saindo, pois, como de costume, para o Monte das Oliveiras, Jesus e os discípulos o acompanharam. Quando Jesus estava indo para o Monte das Oliveiras, os discípulos o acompanharam. E agora aqui em Atos, nós vemos que Atos está complementando o Evangelho de Lucas, está dizendo que agora eles estão deixando o Monte das Oliveiras e saindo de lá, né? Versículo 13. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo. O cenáculo nós já vimos lá em Lucas também, que era uma sala grande e que provavelmente era da mãe do apóstolo Marcos. Onde se reuniam Pedro, agora os discípulos, né? João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Aqui nós vemos os 11 discípulos. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Os irmãos de Jesus era Tiago, que era meio-irmão de Jesus, e é o mesmo que escreveu o livro de Tiago, tá bom? Agora, a escolha de Matias. Faltava um discípulo e ia ser escolhido. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos, quer dizer, no meio da igreja, né? Ora, compunha-se e a assembleia de umas 120 pessoas e disse: irmãos, convinha que se cumprisse a escritura, que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. E o versículo 17 diz o seguinte: porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade e, precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derreteram. E isso chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Alcedama, isto é, campo de sangue. Na sua própria língua, está dizendo, porque a língua aramaica é a língua que foi substituída pelo hebraico para os judeus e para todas as pessoas ali da Palestina. Porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada e haja quem nela habite. Tome outro o seu encargo. O versículo 21, é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando o batismo de João até o dia em que dentre vós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da ressurreição. Para a pessoa ser testemunha do Senhor Jesus naquele tempo e hoje também, né, ela tem que conhecer a vida de Jesus. Para ser testemunha ocular naquela época, precisava ter visto a ressurreição, precisava ter visto o túmulo vazio. Era esta a necessidade que a pessoa tinha para ela se declarar uma testemunha do Senhor Jesus. Então propuseram 2 para ocuparem o lugar do discípulo, né, do 12º. José, chamado de Barsebas, cognominado Justo, e Matias.
e orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tem escolhido, para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sorte, vindo a sorte sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 12 apóstolos. Aqui nós vimos, né, a eleição dos apóstolos, né, a formação dos 12 apóstolos. Estava faltando o 12º e ele foi escolhido através da sorte ali que foi lançada na vida de Matias. E nós vamos continuar agora o capítulo 2. A descida do Espírito Santo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. O dia de Pentecostes é comemorado também a festa das primícias. E elas acontecem 7 semanas depois da Páscoa. Então, estava ali um momento de festa, a igreja estava reunida, todos estavam reunidos no mesmo lugar, no cenáculo. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Nós vemos aqui que aconteceu uma experiência milagrosa, uma experiência sobrenatural. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. O Espírito Santo de Deus que dava autonomia para aquela pessoa falar na língua que ele desejava. Versículo 5, o dons de línguas. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuía de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar em sua própria língua. O Espírito Santo capacitou as pessoas para que elas falassem na língua da sua pátria, na língua que era no seu país. E cada um começou a ouvir a língua que ele entendia, porque tinha pessoas vindas de todas as nações. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses aí que estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em sua própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígida, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui também residem, tanto judeus como os prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos, perplexos, interpretavam uns aos outros. Que quer dizer isso? Outros, porém, zombavam, dizendo: estão embriagados. Nós vemos aqui que quando o poder de Deus se manifesta, as pessoas que não conhecem o Senhor, as pessoas que não conhecem o Espírito Santo, elas ficam atônitas, como a palavra disse, e elas julgam que estão embriagadas, que estão fora de si. Mas o Espírito Santo, quando ele toca em nós, ele libera poder, e pode sim acontecer conosco experiências misteriosas, experiências maravilhosas, né? E experiências milagrosas. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos pela tua palavra, pelo ensino aqui de Atos dos Apóstolos, o Senhor ensinando a igreja, o princípio da igreja cristã, como eles deveriam agir, que eles deveriam ser cheios do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo, para que vidas fossem salvas, para que vidas fossem alcançadas. Se a igreja não estiver cheia do poder de Deus, a igreja não consegue atrair as pessoas que precisam ser transformadas.
Nós, como igreja viva, cada um de nós somos a igreja viva onde Jesus Cristo e o Espírito Santo habita. Que nós possamos, na força e no poder do Espírito Santo, atingir o alvo, sermos testemunhas, levarmos a palavra do Senhor e levarmos pessoas a reconhecerem o Senhor Jesus. Pai, eu te peço nessa noite que o Senhor abençoe as pessoas que estão ouvindo esta mensagem. Cobre-nos agora com a tua boa mão, com a tua proteção e com a unção do teu Espírito Santo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Boa noite, até amanhã, nesse mesmo horário.